Com o final do ano se aproximando, né, os cuidados com os pets precisam ser redobrados. Os animais podem ser afetados com a ceia de Natal, queima de fogos, né, principalmente queima de fogos, realmente é muito ruim para muitos deles. E a gente vai conversar agora com a veterinária Isabela Toque, vai bater um papo com a gente aqui no Paulista TMC, segunda edição. Isabela, muito obrigado por nos atender e bom Natal para você também. Oi, Isabela. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço o convite, é um prazer conversar com vocês. Isabela, eu tenho um cachorro, o Timóteo é o nome dele, né? Ele tem 1 ano e 2 meses. Muito bom esse nome. Tá todo mundo dando risada na redação que eu tô ouvindo aqui. Ninguém sabia dessa informação? Acho que não sei. Mas fato é que quando... Pacientes com nomes humanos são os melhores. Os meus filhos são Jorge e Izzy. Muito bom. Muito bom. Mas enfim, ele sente muito fogos de artifício, é impressionante, né? O quanto ele sente, ele fica amedrontado, sai correndo, fica debaixo da mesa e nem chegou ainda o ano novo, né? A virada, o Réveillon. Então eu tô preocupado. Quais dicas que você pode me dar? Quanto aos fogos, a gente não pode incentivar que o paciente, reforçar, né, esse sentimento de medo, que é isso que os pacientes sentem quando eles estão diante dos fogos. Isso acontece porque a audição dos nossos pacientes ela é muito mais aguçada. Então, o que a gente recomenda é que o paciente se sinta num ambiente seguro, se possível com pessoas que ele já conviva, que ele tenha segurança dentro de ambientes fechados, com uma casinha confortável. Hoje a gente tem algumas playlists na internet para ajudar nessa questão da sonoridade, a diminuir o barulho. Alguns pacientes se beneficiam de colocar um algodãozinho no ouvido para diminuir os ruídos dos fogos. Então, o que a gente tem atualmente assim, de mais seguro o paciente que a gente sabiamente tem esse histórico prévio, né, do medo do fogos, tentar conversar com o veterinário responsável e iniciar um tratamento terapêutico antecipado para que no dia dos fogos esteja mais tranquilo, mas se isso é algo mais pontual realmente, a gente deixar o mais seguro possível e diminuir esses ruídos dentro do ambiente que o paciente está. Interessante, Isabela, né? E em relação também, eu queria que você explicasse por que eles sentem tanto. Tem uma explicação técnica do motivo pelo qual eles sentem tanto esses barulhos? A gente tem algumas explicações. A primeira é, como eu comentei, a audição é muito mais aguçada do que a nossa. E o segundo motivo é que são barulhos que eles não conseguem prever. Então, é algo que não é visível e não é palpável para o paciente e que de forma inesperada e abrupta gera uma alteração sonora muito grande no ambiente. Então, além do paciente assustar, o paciente que se expõe a isso muitas vezes, ele pode gerar um complexo de medo nesse momento. Então, a audição muito aguçada piora o quadro de medo do paciente diante de um barulho que ele não esperava que fosse acontecer. Isabela, com relação à comida, muita comilança, né? Na maior parte das famílias e casas por aí, a ceia que vai e que sobra um pedacinho aqui, cai pra lá, aquela avó lá em casa, minha mãe fala, posso dar pra Olivia, que é a cachorra da minha irmã? A minha irmã fala, não, porque se deixar, minha mãe dá sempre um pedacinho de carne, um pedacinho de alguma coisa e tal. E isso pode gerar problemas, né? Os nossos alimentos, eles não têm indicação de ser dado para esse paciente, né? Então, o que está no nosso prato não pode ser oferecido para o nosso pet, seja cão ou gato. Se o paciente tem o hábito de comer alimentos junto com a família, o que eu recomendo é que tenha algo ali preparado para esse paciente. Então, deixar algum petisco, um pouquinho de ração, até, se for o caso, o paciente que faz parte do hábito dele comer legume ou fruta, deixar próximo ali a ceia, e quando a gente está comemorando, nós temos aí esse momento de confraternização, que o pet possa participar e comer algo que não vai fazer mal, né? Os alimentos que estão no nosso prato, eles têm condimentos que podem trazer riscos de intoxicação, a gente pode trazer vômitos, diarreias, desconfortos abdominais, inclusive a gente pode desenvolver doenças mais graves, como por exemplo uma pancreatite, que é decorrente à imprudência alimentar. Agora, Isabela, 2 perguntas.
As pessoas que vão viajar e não podem levar os seus pets e que optam por deixar em hotelzinho, em creche, enfim. O que elas precisam prestar atenção? E o oposto disso, as pessoas que viajam com os seus pets, normalmente para lugares novos, vão explorar ali o interior, fazenda, mato e tal. Também quais são os cuidados que essas pessoas têm que ter durante a viagem com os bichinhos? Em ambos os casos, os pacientes precisam estar com a carteira de vacinação em dia, né? Então, estando no hotel ou o paciente indo para uma viagem, a carteira de vacinação ela precisa estar em dia, né? Para os pacientes que vão viajar, alguns tipos de meio de transporte precisam de um documento específico, que é um atestado de viagem, constando ali os dados do paciente, a vacinação, se o paciente foi tem algum tipo de parasita ou não, se foi vermifugado, se tem alguma medicação para controle de pulga e carrapato, por exemplo. Então, o paciente na creche é mais realmente esse controle do mais básico, né, manter as vacinas e o cuidado ali com pulga e carrapato, que por vez ou outra alguém pode aparecer ali. E os pacientes que vão viajar, a gente tem dois tipos de público aí, né? O paciente que vai para praia ou para áreas de cachoeira, e a gente pode ter um índice maior de um tipo de doença específico. O que a gente mais tem contato hoje é uma doença que chama de girofilariose. Ela pode ser prevenida com medicações orais. Então, antes de viajar, contatar o veterinário responsável pelo paciente, conversar para o lugar que está indo. E os pacientes que estão indo para lugares que tem muito mato, muito boi, por exemplo, a gente tem ali uma proximidade maior com alguns tipos de carrapatos que podem trazer doenças. Então, esse paciente também ir preparado para que não tenha esse contato, ou se tiver o contato, está protegido. Então, manter o paciente vacinado, com a vermifugação em dia e com atestado de vacina, dependendo do lugar que for viajar e do meio de transporte. Isabela, para a gente fechar aqui a nossa conversa, né? Se você puder passar para a gente 3 dicas, então, para as pessoas que vão ali passar a virada em relação aos fogos de artifício, quais as principais recomendações, essas 3 que você pode passar para a gente? Manter o paciente seguro, num ambiente que ele se sinta seguro e com pessoas que ele confie. Manter o ambiente com uma sonoridade familiar para esse paciente e agradável, então tentar colocar uma musicalidade ali para que esse paciente não escute tanto os fogos que estão do lado de fora. E o terceiro, manter esse paciente confortável, então colocar uma caminha para ele e não incentivar. Então, se vê o paciente extremamente assustado, não ficar desesperado, muito agitado dentro de casa, a gente precisa se acalmar para conseguir acalmar o pet que está numa situação de medo ali mais delicada.